Epístola aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1, a unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço. É preciso frisar aqui que o apóstolo, a Bíblia é para toda a humanidade. Isso é vero. A Bíblia é a via de regra, é o livro que julgará toda a humanidade. No dia do juízo final, esse livro será aberto. Mas o apóstolo Paulo aqui está falando aos cristãos para serem unidos, para serem humildes e dóceis. Agora é claro, se o camarada, tu está num ambiente em que tu é achincalhado e machucado e humilhado, tem código, tem leis dos homens para isso. E não ficar, não é para pegar uma faca, nem uma arma e nem dizer nada, é só usar as próprias leis deles. Exigir respeito, o mínimo que se pode exigir. Agora é necessário também que se esteja dentro da observância da palavra de Deus. Porque se o camarada te chama, me chama de adúltero e eu sou adúltero, então eu não posso fazer nada. Se o camarada me chama de beberrão e eu sou um beberrão, mesmo estando na igreja, mesmo, eu não posso fazer nada. Não vou, como é que eu vou exigir direitos? Porque tem gente que pega isso aqui e fica feito um coitadinho. É aquele espírito de coitadismo. Coitadinho, eu sou um crente, eu sou um coitadinho. Não é, meu irmão. Não é um coitadinho. Um cristão não é um coitadinho. É a maior autoridade que existe na face da terra, é o cristão. É sério. As pessoas podem não dar nada. Pode passar milhões de pessoas por aquela pessoa ali e não dar um centavo por ele. Mas ele é quem está sustentando este mundo. O fato de o mundo não ter sido ainda aniquilado por Deus é por conta dos seus filhos estarem aqui na... É verdade. É por conta dos seus filhos estarem andando aqui por essa terra. Porque pelo sistema, pela imoralidade, pela prostituição, pelas drogas, pela corrupção que aí está, pela confusão religiosa, ele já teria tocado fogo nisso tudo aqui. Mas vamos voltar aqui para a leitura. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, no que depender de nós vamos viver em paz com qualquer pessoa. E aqui ele está falando entre os cristãos. Mas isso estende-se. Isso estende-se. Um só corpo. É uma unidade, meu Deus. É uma unidade. E um só Espírito. Qualquer Espírito, preste atenção. Não importa qual seja a tua igreja, a tua denominação, o quão antiga ela seja. Não importa o status da tua família na religião. Se a tua igreja estiver fora da palavra de Deus, em desobediência, ou até nós mesmos, se estivermos em desobediência a esta palavra, estamos no espírito errado. Há um só Espírito. Paulo falando aqui, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A Bíblia Sagrada é incrível, rapaz. É porque ela é desprezada, mas a Bíblia Sagrada, se você começar a ler dentro da tua casa todos os dias com calma,
estou dizendo para você ir a igreja nenhuma. Não, inicialmente não vá a lugar nenhum. Entra na tua casa. Vamos lá para você ver. Tua vida mudará. Se tu for um traficante, tu vai passar a ser cidadão. Se tu for um assassino, tu vai te arrepender e procurar a justiça. Se é um adúltero, vai parar de adulterar. Se é um mentiroso, vai parar de mentir. É preciso apenas fazer a prática, o exercício da leitura. Assim é como fossem chamados para um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, não existe uma trindade, não existe duedade, sei lá, não existe nada disso aí. Esses santos, santolatria toda, esses dias, cada dia um santo. Oh, um só Senhor, uma só fé. É tudo isso aí que você vê aí, fé diferenciadas uma da outra, são espíritos contrários a esta palavra. Não é outra coisa, e disso nós temos que nos despojarmos, olha. Uma só fé, um só batismo, Atos 2,38, um só Deus e Pai, que é sobre Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, mas um só Deus. Desculpa, é que a Bíblia ia caindo aqui em falso, mas é um só Deus. É um só Deus. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros. Cativou, ele cativou muitos que estavam aprisionados. Levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Libertou, cativou e vocacionou homens que ninguém dava nada, ex-prostitutas, ex-ladrões, ex-bandidos, ex-tudo que não presta. A escória do mundo ele cativou, ele trouxe para si, ele ganhou, ele chamou a atenção e deu dons, libertou. Para dar exemplo agora, ele disse: o que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele está falando aqui de Jesus Cristo. Jesus Cristo esteve aqui na terra e desceu às profundezas da terra. E Paulo está dizendo que ele subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Quem é que enche todas as coisas senão Deus? Quem é que enche todas as coisas, que preenche todas as coisas senão Deus? Eu quero saber. Jesus Cristo é Deus encarnado. Não é a segunda pessoa. Não é um enviado apenas. Ele é o próprio Deus. E ele designou alguns para apóstolos. Olha, ele agora vai dar dons. Ele te chama, te tira, te limpa, te prepara. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, pregadores e profetas literais, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É ele, não é o seminário que te doutora. É ele que te dá o canudo, o doutorado. Não é nada do homem, é tudo de Deus. Essa é a grande verdade. Nós só precisamos aceitar isso. É complicado, porque nós crescemos sendo bombardeados pela mídia, pelo sistema, para que nós sejamos alguma coisa. Na verdade, nós precisamos de formação e tudo mais, mas não somos nada. Após 70 anos, 80 anos, acabou.
tudo desmorona. Por isso que não é nada de nós mesmos, é Ele em nós. É Ele em nós. E outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso é uma construção, uma preparação, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou seja, chegando a ser plenamente cristãos, ao ponto de nos tornarmos plenamente cristãos. Isso só através da observância da Bíblia Sagrada. Não é por meio de psicologias, de filosofias, nem de estudos próprios, nem de interpretações particulares. É algo entre você, nós e Deus. A plenitude, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas que aparecem, ondas da moda, ondas da música, ondas dos vícios, ondas das fofocas, ondas de todos os setores que entra nas nossas casas e quer fazer morada. Não. O propósito é que não sejamos mais como crianças, sejamos adultos, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrinas e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Não, rapaz, tem que ler a Bíblia, tem que observar a Bíblia, que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós lemos o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16, a primeira parte. Vamos continuar, vamos fazer outro vídeo com a segunda parte desse capítulo para finalizar e jogar os dois na rede. Então deu para entender, né? A palavra de Deus é clara, é objetiva. Ela é o guia, gente, é o guia. Se um motorista vai pilotar um ônibus e não segue lá a regra de trânsito, ele vai tomar multa, ou vai bater e vai se machucar ou machucar alguém. Se um piloto de avião vai pilotar o avião e não segue lá o manual do avião, ele vai derrubar aquela aeronave. O médico abrir um ser humano e não observar o que ele aprendeu na faculdade e ainda continua aprendendo, porque o conhecimento nunca cessa, ele vai matar pessoas. E por que tem que ser diferente com a palavra de Deus? Por que temos que viver uma vida cristã desregrada? Por que tem que ser diferente? Ah, não, o importante é Deus e sua palavra não. O Deus deste mundo. Shalom Adonai.